Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada ao Bitcoin, uma informação relacionada ao Santander, a Petrobras e também a Vibra, e tratar aqui também a respeito de Cosan. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Ibovespa na presente data vem caindo quase 1%. E essa queda é motivada pela queda forte do varejo, Magazine Luiza caindo mais de 3%, e a Vale, principalmente, que tem uma alta representatividade no Ibovespa, caindo quase 3%, com toda a especulação envolvendo demanda por minério de ferro. Outro ponto que de fato me causa muito temor diz respeito à tentativa de aceleração do governo da votação do projeto de lei das fake news, que visa o combate às fake news na internet. O relator do PL, o deputado Orlando Silva, afirmou que a Câmara deve votar nesta terça-feira, dia 25 de abril, a urgência da proposta. Então é nessa data que vai ser decidida a urgência da proposta, se ela vai ou não passar pelas comissões temáticas da Câmara. Caso a urgência seja admitida, o mérito da proposta poderá ser votado já na terça-feira, dia 2 de maio, sendo que esse pedido de urgência no ano passado foi rejeitado, mas agora o cenário político é outro. E confesso que temo muito por esse projeto, porque claramente é uma tentativa do governo, do Estado, de dizer o que você pode ou não falar na internet. E é claro que há uma pressão ali do Poder Judiciário, nós sabemos do apoio quase que restrito do Alexandre de Moraes a respeito disso, e ainda que você não vislumbre no primeiro momento uma tentativa de censura estatal, saiba que a regulamentação é o primeiro passo para que o Estado possa ditar o que você pode ou não falar, podendo chegar ao extremo de proibir que você fale mal do governo. E aí a opinião pública, obviamente, será um mero reflexo da opinião do governo. Então você não poderia apoiar esse tipo de PL. Não raro, as decisões políticas com as melhores das intenções são aquelas que causam as piores consequências para a população. Por isso, se fosse você, eu seria completamente contra e cobraria o seu deputado para que rejeite a urgência disso aqui e mesmo quando esse projeto for votado, que ele não seja aprovado. Prosseguindo aqui em relação ao Bitcoin, segundo Robert Kiyosaki, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, best-seller em finanças, na visão dele o Bitcoin vai atingir $100 mil. E é curioso porque o Kiyosaki, no passado, já foi contrário ao Bitcoin e agora ele defende abertamente a criptomoeda. E ele tweetou: anos atrás, vi o Bitcoin subir para $20 mil e depois cair para zero. Na verdade não foi zero, né? Mas foi um valor muito baixo. Achei que o Bitcoin tivesse morrido. Lentamente, observei o Bitcoin subir para $6 mil e comprei muitos. Por quê? Porque as pessoas apoiam o Bitcoin, não o Fed, que é o Banco Central norte-americano, ou mesmo o governo. O Bitcoin não precisava do resgate do Fed ou do governo para voltar a patamares elevados de preço, é isso que ele quis dizer, porque o Bitcoin é o dinheiro do povo. Bitcoin vai para os $100 mil. Viva o Bitcoin. Isso aqui pode ser ou não uma tentativa de manipulação de preço, mas isso aqui, se fizer algum preço, é coisa de 1%, 2% no máximo, é irrelevante. Mas isso aqui só demonstra como, na condição de investidor, você precisa ser flexível. Flexível significa que você reconhece como o mundo dos investimentos é dinâmico e como a teimosia pode fazer com que você fique de fora de boas oportunidades. E aí eu te pergunto o seguinte, imagine só, o Bitcoin ele é uma moeda do mercado que tem valor perante as pessoas, mesmo sem um decreto governamental dizendo que ele é moeda de curso legal, exceto, obviamente, em El Salvador. Mesmo assim, ele consegue disparar em suas cotações, acaba crescendo quando a confiança nos bancos centrais e nos governos mundiais acaba decrescendo e até mesmo aí, como vocês viram, grandes investidores ficam de olho no Bitcoin. Valendo lembrar que, na Venezuela, quem obviamente acumulou Bitcoins não passou fome, ao contrário das demais pessoas que tragicamente acabaram confiando na moeda estatal e hoje, obviamente, sofrem com as consequências da pobreza. Em relação ao Santander, o seu CEO disse que o Santander, na análise de crédito, vai manter seletividade, com foco em clientes e produtos de menor risco, realizando uma expansão da carteira de crédito menor, mas com mais qualidade. Segundo o CEO, o Mário Leão, nosso apetite por risco não muda antes de 2024. Ou seja, o banco está dizendo que esse ano vai continuar difícil para o Santander, resultados fracos, e o Santander só vai assumir mais riscos, ou seja, projetar um crescimento mais acelerado a partir de 2024. E muito embora os resultados do Santander tenham agradado um pouco o mercado, fazendo as ações subirem na presente data 1,5%, o seu CEO reafirma
que o momento é de cautela, então até 2024 você não vai ver ali resultados surpreendentes de Santander. E de fato é um momento de cautela, e a verdade é que o banco deveria esclarecer a razão pela qual seus diretores continuam realizando vendas, sendo que as ações nos últimos 12 meses já caem 15%. Eu, como falei para vocês, deixei as minhas ações preferenciais e ordinárias de Santander de quarentena até que seja bastante esclarecida a razão pela qual essas vendas sistemáticas acabaram ocorrendo desde agosto do ano passado. Não é recomendação. E em relação à Petrobras, está acontecendo um rumor no mercado de que a Petrobras estaria querendo voltar para a distribuição e assim retomar a marca BR, que hoje é da Vibra, que não pertence mais à Petrobras. Veja que isso não está fazendo preço nas ações de Vibra, que inclusive hoje estão subindo um pouquinho. De qualquer forma, segundo informações do Broadcast, a Petrobras deve entrar em disputa para retomar a marca BR, que hoje essa marca está arrendada para a Vibra por 10 anos, desde a conclusão da venda da BR Distribuidora, que ocorreu em 2021. E veja só o que poderia tentar a Petrobras: questionar a validade jurídica, a validade legal do contrato com a Vibra. Outra maneira seria pagar multa contratual para rescindir, então você ressarce a Vibra e obtém novamente a BR Distribuidora. Só que o problema é que não há nenhuma multa específica para esse caso, como bem pontua o Bradesco BBI. E veja que, como pontua o Bradesco BBI, o contrato é válido até 2028 e a Petrobras deve informar até 2026 o desejo de não renovar por 10 anos. Se for esse o caso, a Vibra tem o prazo de 6 anos para remarcar todas as suas estações. Então são 6 anos para retirar as estações da Vibra à marca BR. E, como bem pontua de novo o Bradesco, a melhor forma mesmo seria realizar um acordo com a Vibra para chegar a um fim dessa situação contratual. Como não há nada definido, isso acabou não fazendo preço em Vibra, que já acumula uma queda de quase 40% nos últimos 12 meses. O Barsi entendia que a ação estava barata a R$18, R$19, até mesmo vendeu put nesse sentido. E aqui vale uma lição a respeito de puts. Se o Barsi lançou puts a R$18 com Vibra e as ações desabaram para 13, ele não ganhou nada com a operação. Então, lançamento de puts tem sim os seus riscos, porque o prêmio não compensou toda essa queda nas ações. E talvez fosse melhor utilizar os recursos para comprar agora, por exemplo. Então não ache que lançamento de opções é algo altamente rentável. Você obviamente que faz isso irá me contrapor, mas a verdade é que dentro da rentabilidade absoluta da sua carteira não faz a menor diferença, uma diferença muito pequena. Então você não deveria, principalmente você que não é focado em investimentos, está focado no seu trabalho, ficar ali destinando grande parte do seu tempo para aprender sobre como faz lançamento de put ou mesmo lançamento de call. Isso é bastante secundário. Eu digo e repito, o Peter Lynch nunca lançou opções na sua trajetória e mesmo assim foi um dos maiores gestores que nós já tivemos. E sobre toda essa queda em Vibra, os resultados falam por si. A margem líquida ficou muito baixa por conta da pressão inflacionária. A margem líquida abaixo de 1%, facilmente uma empresa pode ter prejuízo quando as suas vendas caem. E, eventualmente, alguma disputa com a Petrobras nesse sentido poderia gerar mais alguma redução de receita na empresa, o que não é nada positivo. Mas ainda, como é um mero rumor, o mercado ainda não se antecipou a qualquer tipo de resultado. E sobre a Cosan, que é uma holding do setor energético, outra posição da carteira do Barsi, a carteira de oportunidades, duas notícias aqui acabaram provavelmente gerando queda nas ações, ao contrário da Vibra. Hoje as ações caem 2,26%. Isso ocorre porque, diante da entrega do formulário 20F pela Cosan, isso aqui é obrigatório para todas as empresas que possuem ativos, títulos listados lá fora. Duas matérias acabaram se utilizando desse documento para dizer o seguinte. A primeira matéria foi a Agência Estado com a manchete: Cosan 20F. Nível de endividamento pode afetar finanças e impedir o cumprimento de obrigações. Ou seja, estaria sinalizando que a Cosan pode deixar de pagar as suas dívidas de tal modo a incorrer em inadimplemento. E também, outra matéria da Exame disse o seguinte: Cosan alerta sobre dificuldades em cumprir obrigações financeiras. E isso obviamente pode gerar um pânico temporário no mercado. Acontece que, por mais que a Cosan de fato tem uma dívida elevada, isso não significa que as informações do relatório 20F sinalizam que a empresa pode incorrer em inadimplência, aí ao menos no curto e médio prazo. Ela só trouxe como risco da empresa dificuldade no cumprimento de suas obrigações, a depender do cenário macroeconômico, do crescimento da dívida, principalmente para uma empresa de capital intensivo como é a Cosan. Apesar de ser uma holding, ela atua diretamente no segmento energético, as controladas ali podem gerar uma dívida bastante grande. E aí você pode ver aqui, como bem destacado no Brasil Journal, o relatório 20F apenas lista todos os fatores de riscos remotos ou não remotos.
Então não é algo que pode acontecer agora, que um dia possam ser questionados por acionistas. E no caso da Cosan listou 100 riscos, isso aqui é muito comum. Você também vai encontrar os riscos da Cosan e de outras empresas listadas lá no formulário de referência da empresa. Então isso aqui não tem valor nenhum, não poderia gerar pânico no mercado. Não raro, como destacado aqui, o texto é até padrão. A Ultrapar, por exemplo, também alerta no 20F que, abre aspas, nosso nível de endividamento pode exigir o uso de parte significativa do fluxo de caixa da companhia para cobrir a dívida, sendo que a alavancagem financeira, no último reporte, foi de 2,2 vezes EBITDA, um número que claramente não merece uma manchete nesse sentido. Mas é preciso reconhecer que esse indicador 2,2 vezes EBITDA está um pouquinho distorcido. Por quê? Por mais que eu tenha Cosan na carteira e goste das empresas controladas e de como ela atua no sentido de empresário ao invés de sentido de investidor, fiz um vídeo falando sobre isso comparando Cosan e Itaúsa que eu vou deixar aqui no card, eu não posso deixar de reconhecer que a empresa de fato se alavanca muito, inclusive emitiu debêntures recentemente, o que pode não ser uma boa decisão nesse momento de juros elevados, e também o fato de que o seu indicador de dívida líquida sobre EBITDA precisa ser melhor adequado. Então, se você pegar aqui o último reporte, a dívida líquida da empresa está aqui, 41 bilhões de reais. É uma dívida muito alta. Veja que a dívida dela é maior que o seu valor de mercado, por isso que ela detém aqui um valor de firma de mais de 70 bilhões de reais. A dívida representa 2 vezes o patrimônio líquido, então veja aqui, se eu pegar a dívida líquida, 43,22 bi, e dividir pelo patrimônio líquido, você tem uma relação aí de 2 vezes, mais de 2 vezes. Uma relação já bem elevada na minha visão. E aí qual que é o problema de você pegar aqui aquela relação de dívida líquida sobre EBITDA de 2,2 vezes? Veja só o EBITDA da Cosan em 2022. Foi de 10,87 bilhões. A dívida, contudo, é 43,2. Se eu dividir por 10,87, você tem uma alavancagem financeira verdadeira de 4 vezes. Isso aqui é importante ser destacado, porque muito embora o número aqui no reporte seja de 2,2, veja que o EBITDA do quarto trimestre, só a título de exemplo, da Cosan no ano passado, foi de 4,8 bi. Só que no quarto trimestre de 2021 foi de 2,7 bi. E veja como a empresa explica o seu aumento de EBITDA. Aumento de 74% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, devido principalmente ao resultado de reavaliação de propriedades agrícolas do portfólio da Radar, que totalizou 1,3 bi. Então você tem que tirar esse não recorrente aqui, e também o resultado muito forte que tivemos da Rumo, então eu tiraria 1,5 bi desse resultado e teria um EBITDA real de 3,5 ou até 3 bilhões de reais. Então é importante você ter esse senso crítico aqui para avaliar um EBITDA real, ou seja, uma verdadeira proxy de geração de caixa, porque o EBITDA, caso você não saiba, ele é justamente ali uma proxy do fluxo de caixa operacional. Ele se aproxima dessa métrica. E é ele que mede o desempenho real de uma companhia. Porque o lucro líquido é muito difícil, pode ter itens não recorrentes ali que acabam distorcendo o lucro líquido, mas o EBITDA é interessante, principalmente para empresas mais alavancadas, como é o caso da Cosan. Então, chegamos já numa alavancagem de Cosan próxima de 4 vezes. Então, por mais que a manchete desses outros 2 veículos possam ser um pouco exageradas, a verdade é que a Cosan sim tem um nível de endividamento atual que é preciso ficar atento. Não podemos ignorar isso, até porque não estou aumentando posição em Cosan, detenho ali menos de 1% da carteira. Nós não podemos aumentar posição em uma empresa quando ela está aparentemente piorando. Esses são os momentos em que você para de comprar e aguarda próximos resultados, como a empresa vai controlar a sua alavancagem, como ela vai melhorar o seu resultado operacional, como ela vai entregar o crescimento que promete, como é o caso da Cosan. É importante ter essa cautela, afinal estamos investindo para o longo prazo, então não há pressa para obter essas informações ao longo do tempo. Lembrando que esse vídeo não é recomendação, repito que para fazer recomendações, mesmo eu sendo analista CNPI, eu preciso realizar um relatório subscrito e bem fundamentado e ainda enviar para os órgãos reguladores, o que não é o caso. Mas caso você queira ter consultoria comigo, você pode assinar no YouTube como membro Consultoria Mirai. Você vai ter direito a 2 reuniões mensais comigo, onde eu poderei dar minhas recomendações em relação ao seu portfólio, traçar objetivos, esclarecer todas as suas dúvidas via Google Meet. Ou você pode ser membro associado Mirai e ter acesso a mais de 40 aulas exclusivas, inclusive o nosso mini curso de imposto de renda para investidores. Ou ainda, caso você não queira se tornar membro, você pode agendar uma consultoria comigo por e-mail ou DM no Instagram. Agora sou consultor de valores imobiliários, registrado na CVM, posso prestar a consultoria que você precisar para a sua carteira de investimentos. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui Cosan na sua carteira ou Vibra? O que espera dessas 2 empresas? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fui!